Estamos no ar com mais um programa Megafone. Dessa vez eu vou bater um papo aqui com ele, que é músico, acabou de se formar em licenciatura em letras. Oh, meu Deus, que letras! Licenciatura em música. O Michael Vale. Tudo bom, Michael? Tudo bem, graças a Deus. Tá Tudo parecendo o na Anel paz. Gomes falando aí, Uma velho. crença monstra agora, né? É? Tudo na paz. E da pouco a gente tava falando sobre o Manuel Gomes, né, rapaz? Olha, terrível. quem imita bem o Manuel Gomes é a nossa produção aí. Olha, como é, rapaz? Olha, se você não me ama. A língua monstra pra fora. Olha, se você não me ama. Olha, o Manuel Gomes não chama as mulheres De vagabunda. de vagabunda, mulher que não é chama. vagabunda, ela é muito vagabunda. Michel. Pode botar o microfone perto, senão não vai sair. Vamos lá, Ele, exatamente. ele não é naquele. Então, cara, eu tô feliz de você ter vindo aqui, ter aceito o convite Agradeço demais. para fazer parte desse momento aqui conosco do Megafone. Nós já trouxemos aqui o Júnior Zion, já trouxemos Brother. o Adin. Eu tenho procurado. Uma das coisas que me entristece nesse povo que faz podcast, programa, é que eles só querem trazer político. Parece que querem trazer político para arranjar um emprego, para fazer uma médiazinha. Eu quero trazer o povo. Pessoas que são do dia a dia, que são da comunidade. Eu trouxe o MC Adin, trouxe o Júnior Zion, o pastor Evandro, que tem feito um belíssimo trabalho ali na Segunda Igreja Batista. Esse programa não tem patrocínio de ninguém, o patrocínio é meu, sou eu mesmo que faço questão de trazer esse programa ao ar e dizer da minha alegria. Quanto tempo a gente já caminha junto, Michel? Por exemplo, tocando comigo, quanto tempo já? Desde 2007. 2007. É sério, 2007. Soma aí que eu tô ruim hoje. Eu sou pior, 2017 já fez 10, né? 2017, 2022, já tem um bocado. É. Quase, acho que uns 16 a 17 anos, né? Quase isso, né? Um Dá tempo, mais ou menos 15 anos. um tempo bom. É. 2007, 15 anos mais ou menos. De 2007 para 2023, né? Ah, estamos em 2023, tô falando é 22. Vai fazer uns 15 anos, 16 agora. É, uns 15 anos por aí. 16 anos vai fazer. A produção tá vendo Então, um o tempinho. número Vai exato. lá, exatamente. E aí, não? Ou Só sei que foi, tem um tempo bom. se fosse pescando, a professora tinha pego ele, né? Meu amigo. Então, cara, deixa eu te dizer. Como é que a música entrou na tua vida? Eu sei que você se formou agora, tá com curso de licenciatura em música e acredito que deva avançar mais ainda. Como a música entrou na tua vida? Com quantos anos? Aqui, nós temos algumas referências aqui de guitarristas, né? O França, aí depois do França, a turma lembra do Michael. Tem muita gente que fala naquele menino lá da Secretaria de Música, lá da Escola de Música, mas eu nunca vi ele tocando em lugar nenhum. É o Elton, O Elton, mas o Elton é Rabelo. um excelente músico. Conheço ele também. Toca Eu muito, não vi o Elton assim, eu não conheço o Elton tocando, né? Uma coisa eu sei, o que me dizem é que ele é uma pessoa extremamente disciplinado, dedicado, quando ele se propõe, até marcar um dia para trazer o Elton aqui. Mas assim, a referência quando se fala de guitarra aqui é você, o França. No teu caso, eu acredito que em função de tocar bastante com a gente, com vários músicos aqui, com o Chico Beleza, comigo, Nato Roots, que você é um dos pilares da banda, e o fato de gravou muito com a Lagoinha, gravou muito comigo, né, fazendo produção. Eu acredito que isso pesa, mas voltando à pergunta, quando a música entrou na tua vida, meu irmão? A música foi desde de criança, desde acho que meus 8, 9 anos de idade. Vendo meu avô tocar, acho que a maioria dos músicos vê seus pais tocando, né? Vê algum parente tocando. Teu e avô assim, tocava o quê? Violão. Violão? Vi ele tocando violão. É o básico, né? Ele não tocava, não sabia tocar, mas ele fazia os acordes lá, eu ficava curioso e tal. Ali foi despertando interesse e comecei ali a ralar no violão. Tentei aprender teclado, mas não deu pra mim não. Mas faz algumas coisas no teclado, né? Dá, assim, dá, o básico, é né? o básico, Se o básico. precisar ensinar o básico do básico, Sim, dá pra dar aula de teclado. tranquilo. Eu já te vi tocando contrabaixo. Contrabaixo. Inclusive gravou, tem um EP meu que tem umas músicas que o contrabaixo
Foi o Michael que fez. Eu falo até que eu tenho medo de ter um contrabaixo em casa, porque eu fico com medo de abandonar a guitarra, porque eu gosto mais do contrabaixo do que da guitarra. Eu lembro que o Animal até disse assim, rapaz, olha aí, toca melhor que o Júlio. O Elimar botou o apelido no Júnior, rapaz. O Júnior que é um parceiro nosso, inclusive contrabaixista. Toca muito, o reggae não tem pra ele não, né? É só ele aqui. Reggae pra mim eu conheço só o Júnior, mas é um mulambo monstro. Pois é. Aí o menino botou o apelido nele de mão de bulambo. Eu disse, rapaz, por que mão de bulambo? Eu disse, rapaz, porque parece que tem pano no dedo. Mas eu não vejo... Eu entendo isso como como... Por ele tocar reggae, né? O reggae tem aquele o som mais abafado, né? Exatamente, mais eu aveludado. acho que por ele acostumar a tocar reggae, aí tem aquele som. E quando vai tocar os outros estilos, já fica o mesmo som. Na do verdade, reggae, o Júnior né? se especializou em reggae, essa é a Reggae, verdade, né? reggae. E outra coisa, ele tem uma virtude. O que ele sabe tocar, ele toca de forma segura. O que ele sabe. O que ele não sabe também, ele erra Pois é. tudo. Certo. Só continuando, aí eu vi meu avô tocando, aí comecei a pegar no violão, tá? Aí via minha avó tocando também macumba. Aí, Sério? mas, rapaz, Eu eu achava... Foi criado dentro desse ambiente? Dentro do ambiente do Da candomblé, Umbanda, da né? Do Umbanda. candomblé. Eu tocava tambor também, questão Tu de percussão, tocava instrumento percussivo? Tinha, Nas festividades do Minha candomblé? avó, inclusive minha avó era chefe lá de Tu salão, tocava, tinha o meu... A tua avó, Tinha que depois graças se a converteu Deus ao se cristianismo, converteu, né? graças a Deus se converteu. Assim como teu avô, né? Meu avô Tal qual também, teu graças avô, a né? Deus. Aí eu acompanhei eles. Mas foi assim que eu fui conhecendo a música, né? A questão do instrumento mesmo do violão foi através do meu avô. Você falou aí no candomblé, nos instrumentos percussivos, você está dizendo que eu acho muito parecido a alguns ritmos que são utilizados hoje, são vistos até como matéria cultural. Por exemplo, o tambor de crioula, eu acho muito parecido. O som do tambor de crioula, a batida do tambor de crioula, muito parecido com o mesmo ritmo que é utilizado dentro das festividades do candomblé. Não sei se você já percebeu, é muito parecido. Eu vejo o tambor de crioula e vejo... não vejo muita diferenciação. Eu conversando com uma pessoa sobre isso, uma pessoa que trabalha com grupos de tambor de crioula, e ela disse que existe assim uma diferençazinha. Né? Mas eu acho muito parelho, é muito parecido. Então foi dentro desse ambiente, né, vamos dizer assim, musical, percussivo, Isso. que... Eu despertei o interesse. Com quantos anos, Michel? Porque eu comecei a tocar violão com 12 anos e nunca aprendi. Eu também, se eu tocasse metade que você toca, tá bom demais pra mim no violão. Mas eu acho que foi com 8, 9 anos, fui começando a desenvolver, aprender os primeiros acordes no violão. Mas pra despertar mesmo interesse pela música, já consciente, né? Porque aquilo ali foi natural, né? Mas quando eu tive mesmo assim, despertei mesmo pra aprender e tal, já tinha uns 16, 17 anos. Eu comecei a estudar e tal. Eu tenho visto hoje que os guitarristas, uma boa parte dos guitarristas, eles também hoje são exímios violonistas. Eu não sei se é porque, por exemplo, eu olho Henrique Garcia, que já gravou para mim, né? E hoje grava para a galera do sertanejo quase todo. Um cara o Henrique Garcia. O Henrique Garcia, ele é por origem guitarrista, mas ele tira um som do violão muito bonito. O Pablo, lá do estado do Espírito Santo, ele é um exímio guitarrista. O pai dele, o Passuca, é baixista, e ele é um exímio guitarrista. Mas eu percebo que o Pablo também consegue tirar um som muito bom no violão, para gravação. Tu acha que isso hoje é uma necessidade do músico se aprimorar no violão, até pelas questões de gravação? Ou, por exemplo, aqui, eu só vejo fazer isso o França. O França é fantástico no violão, tal qual ele é na guitarra, né? Tira um som puro, limpo, né? Você vê isso uma necessidade, Michel? Com certeza é necessidade. Hoje, é aquele negócio, o músico, ele não tem como viver só da guitarra, né? Sim. Ele tem que trabalhar, né, a questão de estúdio. O cara que trabalha no estúdio hoje, se ele quiser ganhar o dinheirinho dele, né? Já ganha duas funções, né? Tanto gravando como violonista. E isso vai... O cara tem que estudar o violão, tem que estudar a dinâmica do violão, como tirar o som. E esses caras, com certeza, né, por trabalhar
por trabalhar com a música, trabalhar em estúdio, tem a necessidade de tocar violão bem, né? Porque pra gravar violão o cara tem que saber tirar o som, tem que tocar bem. Aí é uma necessidade mesmo, com certeza. Eu vejo dessa forma. Eu Inclusive, tenho um Sim. dedo terrível pra tocar violão. Ah, Maria, eu tenho que aprender. é, Violão pra mim, eu toco assim, tocar eu toco violão, mas pra tirar um som que eu acho agradável mesmo, pra gravar, eu não acho meu som legal ainda não. mas tu acha Mas que é não é essa estudando. questão que você acabou de falar? Falta o treinamento, não dos acordes, porque você Não, conhece, não do campo não, harmônico, porque você É conhece, dinâmica mesmo. mas a questão da dinâmica, de como posicionar o microfone e tal. Por exemplo, eu gosto muito do som que o Elimar tira em estúdio para violão. Uhum. É muito bom. Só não é melhor do que o França, porque o França é ele mesmo que tira. Ele mesmo, ele grava e mesmo ele grava, mesmo. ele mesmo tira. Então ele sabe aonde vai usar. Mas assim, o Elimar, que é um produtor lá de Teresina, ele faz isso assim com uma maestria muito grande. Inclusive, depois a gente vai ouvir, nem imagina que foi a gente que fez aquele som, Sim, porque ele já consegue fazer uma captação legal. Esses dias eu estava ouvindo, Já gravei violão com ele, eu não é? gostei, até me surpreendi com o som que eu tirei, Não é? rapaz. Ele consegue, cara. Ele consegue tirar não é nem tirar, porque dizem que o grande lance, para quem está trabalhando com produção, e você trabalha com produção, inclusive daqui a pouco você vai estar fazendo uma gravação aí com o pessoal da Ato Roots ao vivo. Exatamente. Olha aí, ó. A produção, ó, como é que falar em produção? Ó, o bicho aqui querendo. Segura. Bom, não é. Vou ter que dar um Exatamente. azulzinho pra esse bicho, porque ele não pode ficar assim, não. A marca, essa embira aí que dá certo. Não, é outra história. Aí o que que ocorre? Eu fico olhando assim essa questão da musicalidade. Então, no teu caso, na minha opinião, é questão de posicionar o violão, da pessoa também que está fazendo a produção. Porque eu penso que o principal, quando você vai tirar som de voz, de violão ou de qualquer instrumento, as pessoas se preocupam muito com mixagem e masterização. Eu já acho que é na captação. Porque se a captação não vier boa, meu amigo, não dá para fazer milagre. Você vai enchendo de plugin, daqui a pouco a música está toda robotizada, né? Então o som fica todo. Então eu acho que a captação ela é fundamental para que depois você tenha um bom resultado. Com certeza. Porque a mix não faz milagre, né? Ela faz milagre com o cantor, mas mesmo assim eu estava vendo uma galera que trabalha com produção, eles dizendo que microfone, tem algumas pessoas que o microfone tem que ser usado, né, do jeito que eu estou aqui. Já tem outros que você vai conseguir um som melhor se ele for deitado. Já tem outro que você vai conseguir um som melhor se for o inverso. Tem microfone que só tem uma cápsula, tem deles, eu estou falando de condensador de estúdio, tem deles que tem duas. Então, todo esse conhecimento, para mim, é importante. Por exemplo, tem alguns que gravam violão e usam duas captações. Né? Um perto ali da boca no 12º e traste, e um outro um pouco mais em cima. Isso. Então, Michael, e assim, como tem sido a tua experiência na condição de músico, né? Por que eu te pergunto isso? Viver da música, como você acabou de falar ainda há pouco, não é tão simples, não é fácil. A gente passa por perrengues. Eu vivo da música e eu passo esses perrengues todos os dias, todo final de mês, a dificuldade. Mas assim, o Michael vive exclusivamente da música, não é? Todas as tuas atividades giram em torno da música. Eu acho que aqui só tem eu e você. Não, acho que o França também, né? Que dedicou a música. Eu estou falando principalmente no meu evangélico, porque quem toca no meio secular tem um barzinho, tem a festa, tem os eventos, o cara é chamado. Mas pra gente que só toca só faz um tipo de som e só toca dentro da igreja e dentro do ambiente cristão evangélico, a gente não toca, né, em outros eventos. Então, quais são as grandes dificuldades, na tua opinião, hoje, que tu enfrentou, que o músico ainda enfrenta nessa questão de poder viver daquilo que ele gosta, que é a arte? Sim, rapaz, hoje em dia é um pouco complicado, né? Primeiramente porque a gente que vive da música, né? A gente tem que... A questão de tocar, no meu caso. Primeiramente, eu tenho que aprender a tocar vários estilos, né? Sim. Ser um músico eclético. Sim. Ser um músico eclético. Porque tem um cara que aprende a tocar um estilo. Eu quero tocar só rock. Quero tocar só forró. E um cara que toca só um estilo não é legal para gravar no estúdio, para trabalhar no estúdio, né? E eu procurei aprender muito, né? Aprender vários estilos. Por tocar na igreja, aprendi a tocar vários estilos, né? Forró,
toco vários estilos. E quando tem a oportunidade, né, abre uma oportunidade no estúdio para gravar, o cara tem que estar pronto, tem que saber. Isso aí já abriu mais, né, as oportunidades para mim. A dificuldade, cara, porque aqui a gente vive numa região que é um pouco complicada, né, musicalmente, mas aí dou graças a Deus porque eu tenho amigos que trabalham com isso, vivo no meio, né, de amigos que trabalham justamente com isso. Lagoinha, que tem o estúdio dele, quando vai viajar, a gente viaja bastante, né? Tem a minha igreja, graças a Deus, Deus usou o nosso pastor, que ele assalaria os músicos, lá somos todos assalariados, esse aí tá me ajudando muito. Também trabalho como professor, né? Professor particular de violão, de guitarra e tal. Isso aí vem me ajudando a passar pelas dificuldades, mas é complicado. Se o cara não soubesse desenrolar, não soubesse desenvolver, o cara se roda, né? Se roda. E a dificuldade é essa, cara. Pois falta de apoio e de valorização do músico cristão. Eu percebo isso porque aqui em Caxias são poucas as igrejas que os músicos são assalariados. O cara dá salário para zelador, dá o salário para o evangelista, dá salário para o pastor, para o copastor, para o primo do pastor. Todo mundo tem alguma coisa. Mas quando se trata da música, que é uma parte importante na liturgia do culto, na condução do culto, eu diria que a música ela ela serve como preparo para uma adoração mais profunda na presença de Deus e em seguida para a palavra, né? Você vê que desde os primórdios, desde a época das tribos, né? A tribo de Levi, que era separada para a música e para as outras atividades no templo, desde lá que eles exercem isso com uma certa maestria, né? Então, de lá para cá, eu percebo que isso... aqui em Caxias, por exemplo, eu não sei quantas igrejas assalariam os músicos. Sempre foi um sonho meu, de ter condições de chegar e pegar o Michael, o Júnior, o Samuel, o Naum Júnior e outros que caminham comigo já há algum tempo e dizer assim, olha, a partir de agora vocês vão ficar à disposição, vocês só vão estudar música porque vocês vão ter condição financeira, eu vou ter condição financeira de dar um salário digno para vocês estudarem músicas, para a gente fazer o trabalho, fazer a obra de Deus. Essa coisa ainda não aconteceu na minha vida, né? Mas eu estou na expectativa. Eu lembro que quando você começou a viajar comigo em 2007, as primeiras viagens, você não era assalariado. Eu acho que só a Lagoinha era. Só a Lagoinha era, né? E aí você começou a viajar. E o pastor Caetano é um camarada visionário, um cara de vanguarda nesse sentido. Ele sabe da importância, acho massa. Acho assim, equilibrada e bem top a relação dele com vocês. Né? Vocês conversam também, né? Ele é músico. Mas eu conheço muita gente que é músico e depois que virou pastor. É só pastor. É só pastor, não ajuda, não quer colaborar. Rapaz, os músicos precisam. Olha, o Júnior esteve aqui, a gente comentou sobre isso, que a primeira vez que alguns músicos que receberam cachê foi quando eu estava auxiliando o pastor José dentro do Conselho de Pastores, sendo um intermediário junto ao poder público, e a gente foi tocar num evento, acho que Dia da Bíblia, e eu consegui uma oferta para os músicos. Foi uma alegria monstra. Não foi? O Cerejo, que hoje acho que é pastor, eu consegui para ele, para a banda, a nossa banda, as outras bandas, a gente conseguiu uma oferta. Não era muita coisa, mas nós conseguimos. E eu vejo que isso é uma necessidade. O cara vai dizer assim, a igreja não tem condição. Eu entendo que a igreja não tem condição. Pois cria dentro dessa arrecadação que a igreja faz através dos dízimos da oferta, tira alguma coisa, um percentual. Olha, não temos como te assalariar, mas vamos te dar uma ajuda de custo. Eu acho que numa crise dessa, tudo serve. Ponto. Eu queria fazer essas ressalvas. Vou conversar com você, continuar conversando com você, perguntando assim para você como tem sido, como foi a tua experiência. Eu sei que você já está no TCC. Como foi a tua experiência na questão da tua licenciatura, né? Foi difícil. Eu acredito que foi difícil porque veio um período pandêmico, né? Isso, como é que foi, Michael? Porque eu sei que você também cuida do teu pai.
Nesse período a tua mãe morreu, as pessoas que te criaram, né? Morreu, a tua avó, que era avó-mãe, como foi a minha também. E aí veio o período da pandemia e foi dentro desse processo, houve um atraso grande, gigantesco, para que vocês pudessem terminar esse curso de licenciatura. Eu diria que vocês foram guerreiros, os que terminaram, que estão no TCC, foram guerreiros. Como foi, cara, esse processo? Foi complicado, um processo bem complicado. Muitas vezes eu pensei em desistir, eu chegava e falava... Sério? Pensei muitas vezes em desistir, muitas vezes mesmo, pela dificuldade que eu tinha em casa, tempo, é questão de tempo, né? Porque a gente é independente, a gente tem que trabalhar, né? Pra Não, sobreviver. no teu caso, tu é multifunção. Multifunção. Você trabalha na trabalho, igreja, isso, dá aula particular. exatamente. Você tem um filho que você cuida muito Pois é. bem, né? Seu bebê. Trabalhar. E você tem seu pai, Pois é. que você também é quem cuida das coisas. Eu sou um grande admirador do seu caráter, cara. Quero que você saiba disso. Muito obrigado, eu agradeço. Viu? E durante esse período tive percas também, né, da minha família. Sim. E foi aí que eu pensei, chegava lá nos meus instrutores, meus professores falavam em desistir, mas a maioria me dava força mesmo. Não, bora continuar, vai dar certo. No final a gente vai contar a vitória, né? E foi complicado mesmo, mas graças a Deus, com a ajuda dos meus amigos e tal, quando eu não conseguia, um vinha, ajudava, dava palavra de ânimo e tal, ajudava nas atividades. Aí, graças a Deus, cheguei ao final. Graças a Deus e a meus amigos. Foi Tá, um agora período vem complicado. só o TCC, É só né? apresentar, já tá tudo feito já. Já tá falta feito, só já tá. apresentar. Aí já tem licenciatura em música. E depois? Depois eu quero continuar, não vou parar não. Vai pra... Quero continuar. Depois licenciatura, o meu bacharelado? sonho, o meu sonho é continuar, porque eu tenho vontade de ser professor de música, né? Acho que desde sempre. Depois que eu comecei mesmo a... Deus vai me dar condição de nós montar um projeto para ser o diretor lá da Casa da Música. Ó, que nome bonito. Casa da Música. Casa da Música. Esse é um... Entendeu? Botar sonho gente que para eu aprender tenho. contrabaixo Pois e outros é. instrumentos. Pois é. Porque Caxias sempre foi berço de grandes músicos. Hoje nós ainda temos, assim, fora daqui, nós temos o França, que agora está em Da Imperatriz, Imperatriz, né? como ministro de louvor de uma grande igreja. Nós temos o Léo Castro, que é Léo o Castro. Leonardo, né? É. Que hoje está tocando com a Aline Barros. Então Caxias sempre foi Temos um muito grande mesmo. celeiro Celeiro. de música. E o que eu acho que está diminuindo é porque está faltando apoio. Você não acha, Com não? certeza. Aqui o apoio é muito fraco. O É apoio zero. Zero. Inclusive a gente tá num dilema muito grande aí, mas O vai dar apoio hoje certo. aqui é Robert, né? É um zero monstro, Robert. Canseira. Pois é, mas é isso aí. Nós somos brasileiro, maranhense, a gente vai na raça, né? Vamos na raça. Na que a gente raça vai e na vencer, fé. Na Acreditando fé. que as coisas em algum É. momento vão... A gente acredita. E Deus tá com a gente e com certeza vai dar tudo certo no final. Não, vai. Se não Alguém deu certo já- é porque não chegou no final. Tem essa máxima Tem que essa eu máxima gosto aí. muito. Produção! Ó, Você produção. cadê a produção? Pra saber quanto tempo nós já estamos aqui de bate-papo. E... Michael, Pois é, eu tô feliz demais. Tô feliz de estar aqui. É? Muito feliz. também tô. Eu tava esperando minha vez, viu? O pessoal vai me chamar. Eu com vou lá. certeza. Não, você é uma pessoa especial pra nós, pra minha sou grato demais, família. a gente já... Só dormiu no ponto, aí a Nara arranjou um namorado, ela não pode mais ser meu genro. Poxa, rapaz. Mas não, Mas ainda tem um navio, não, Júnior. não quieto. Deus o livre, exatamente. Exatamente. Mas assim, aí a Nara já tá namorando agora com Não, o meu brother, ele... o Sapão. Ela vai se zangar se ela ver esse vídeo. Mas sou eu que tô chamando ele de Sapão. Aí ele Gente vem boa. jogar PlayStation aqui comigo só pra perder, Perde, rapaz. senhor? Olha, bah, eu dou cada taca dele aqui no PlayStation, que ele ficou. Jogamos aqui no futebol, que eu tenho um Xbox. Então nunca mais a gente jogou, né? Pois é, tem que vir. Aí ele foi, deu um ataque, ele saiu assim, não, porque eu vou viajar. Assim, As costas quentes. saiu assim, mexendo assim. Terrível. Eu digo, não é tipo velho não, que eu gosto. Eu não fui. Michael, então assim, tá fazendo TCC. Quais são os projetos, assim, para 2023? Não é nem o projeto, o que se almeja para 2023? Mas é importante planejar, tá? Com certeza. Tem que planejar, depois executar, que no final a gente vai ter os resultados, né? O resultado. Esse é o processo. É. Planejamento, execução, É, resultado. Resultado, pois é.
Meu negócio é agora me formar, né? Conseguir, graças a Deus, e tentar trabalhar, né? Nessa área, né? A qual eu me formei. Procurar oportunidades para exercer essa função de professor de música. Que eu sei que aqui vai ser complicado demais, é complicado, mas tem que procurar, dar um jeito. Se não tiver aqui, vamos ver onde é que tem. A gente tá falando muito da vida profissional e a vida sentimental, cara. Como é que Tá tá? bem, graças a Deus, crente, mais do que tudo. Não tô falando Ah, crente- espiritual, tô falando calma aí, eu sentimental. vou chegar lá. Chegue, né? por favor. Crente. O povo quer saber. Pois é, eu tô livre, leve, solto, graças a Deus. Não tá namorando com ninguém. Não, tô orando. Tá orando? Demais. Só, Pra Deus mandar alguém. Não, Ou não já tem precisa alguém em não. vista? Não, tem tudo, tá tudo certo já, graças a Deus. Tu tá com alguém ou não Tá. tá, rapaz? Tá nos Tá conformes. caminhando. Não, eu tá no preciso conforme. saber. Não, é porque. Como é sabe esse nos que é. conforme? Tá do jeito que eu queria. Minha vida sentimental tá daquele negócio, né? Sabe Eu que eu não- sou famoso e famoso é aquele negócio. não pode dizer que ele não pode, namora. não pode ficar divulgando nada não, senão aí vem os paparazzi e tal. Querem saber onde é, onde é. Exatamente. Ah, pai, então É. tu tá com alguém. Não me sei, avisou, tu né, dizes. rapaz? Tu Não dizes. avisou, né? Ah, Tu pra minha não noiva avisou. lá casou agora, né? Ou vai casar, né? Tua noiva, né? É, Pois vai é. casar. Oh, Jesus. Oh. Narinha, um abraço, minha amiga. Então, cara, e na questão espiritual, tu falou que eu te perguntei quais são os planos para 2023, tu falou que é a formação, depois buscar algum caminho dentro disso aí, né? Exatamente. Mas hoje eu te digo, tenho certeza que a tua grande fonte de renda vem da ajuda. Eu coloco ajuda, entenda, não é que nós estejamos mendigando alguma coisa, vem da ajuda que a igreja dá por intermédio e por atitude do pastor Caetano e através das tuas aulas. Hoje Minhas aulas são 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 fundamentais. as duas fontes de renda realmente Exatamente. que te dá um resultado Com certeza. bom. Mas né? ainda minhas aulas essas que estão. Que é a minha renda principal. Principal, mas as tuas aulas, na minha opinião, quem dá aula de violão, você tem um público muito sazonal. Uhum. O camarada vem numa empolgação toda, Uhum. aí passa um mês, 2, 3, ele já acha que sabe, ele vai pra internet. Uhum. Já na questão da igreja, eu sei que é um fixo Uhum. que você tem, todo mês, não é? Ou pouco ou não, muito. Todo mês, todo Pois mês. é, todo mês, ou pouco ou muito, você tem um fixo. Então, por isso que eu fiz essa colocação de serem esses dois ambientes, o local, que são teu ponto de apoio financeiro, né? As aulas, que eu sei que você tem um pool grande aí Graças a Deus. de alunos, e as Graças a pessoas Deus. gostam da sua metodologia. Eu mesmo já pedi milhares de vezes, Michel, vem me dar aula, mas ele não vem. Eu não sei o que eu vou ensinar. Rapaz, campo harmônico que eu não mestre, conheço. Ah, moço, você pega o campo harmônico aí e destrincha tudo, que eu não sei. Eu não sei não. Ah, meu sonho era saber um acorde que tu faz, que é de cabeça pra baixo, eu olho assim. Às vezes é um acorde simples, É né? Tem que simples, aí eu conhecer o vejo- som, né? é. Às vezes Tem é que a ter, posição. Tem que conhecer. Aí eu vejo tu fazendo um dó, eu disse, cara, aí eu vejo o dedo enrolado aí pela sonoridade. Rapaz, é um dó aí, mas que negócio estranho. Mas é isso aí. E graças a Deus, tenho alguns alunos, né? Minhas aulas, eu tenho agora eu coloquei como método, né? Tipo, começou as aulas, meus alunos chegaram, os novos alunos, aí eu tenho, vai ser tantos meses, entendeu? E você tem que ter um compromisso pra gente terminar, pra você ter o determinado resultado. Porque se sair antes, não vai sair com o resultado que você quer. Não vai sair com o resultado É. que quer. E ainda vai comprometer, né, o teu trabalho, né? Um outro que poderia Exatamente. querer um espaço naquele dia, né, ou durante aquele determinado Pois tempo, é. o cara vai ocupar e depois ele sai, e aí nenhum nem outro acaba Agora ficando tem nesse... que ser aquela forma mais como se fosse um contrato. Mas acho que tem que ser por aí mesmo. Uma outra coisa que eu acho que no futuro o Leandro Esteves está fazendo muito isso, já até aconselhou o Léo Castro a fazer. Não precisa ser você que faça, né? Que seriam os cursos online. Cara, isso está dando um resultado muito grande, né? Dependendo do valor, da forma como você divulga, da forma como você trabalha, o curso online pode te dar um resultado mas muito positivo mesmo. Né? Então, assim, é uma coisa que eu estou te dando como sugestão para que você possa desenvolver mais ainda o seu potencial, principalmente potencial financeiro, né? É muito importante ter a emancipação financeira, né? Eu sempre vivi da música, eu sou um apaixonado pela música, é algo que me fascina.
fico feliz de ter o privilégio de viver da música. Michael, nessas andanças aí com a gente, comigo, qual foi uma coisa assim que você achou massa, engraçada, que tu lembra? E, por exemplo, tem coisa que eu lembro, eu tô de noite, começo a rir, a Isabel, menino, o que tu tem? Tu tá ficando doido? Aí então ela diz, aí tá bom. Eita, mas aí tá bom. Doida pra saber que mulher é bicho curioso. Meu amigo, mulher é curiosa por natureza, toma cuidado. É, demais. Cara, são muitos momentos que a gente passou junto que... Mas independente disso, é comigo, né? Eu sei. Mas a maioria são com você mesmo, que a gente viaja mais é contigo, cara. Teve umas viagens que a gente fez, que a gente passou uma turnê mais ou menos 15 a 20 dias, né? Fora do Maranhão, fomos Tocantins, Pará. Ah, lá foi muita resenha, meu amigo, resenha. No Pará, foi Pará, Tocantins, foram várias cidades. Foram várias. Eu lembro, tinha o nosso batera, que era o Jô, né? Era magrinho, né, rapaz? O Jô bem... O Jô Arlisson, meu brother demais. Meu amigo. O Júnior botou pilha. O Júnior botou pilha demais, rapaz. Do Jô. O Jô, nunca vi daquele foram momentos top demais que a gente não esquece. É até complicado a gente relatar. É relatar, cara, que eu lembro. Dá uma viagem pra São Luís, que eu vi umas cavernas monstros que não queria fechar também. Mas é isso aí. Caverna? Umas cavernas que não fechavam nunca. Verdade. Rapaz, ele quis. Rapaz, eu queria pedir pra produção. Você quer o quê? Você quer água, você quer suco? Ou você quer... Champanhe, por favor. Um suquinho, ou você quer um guaranazinho. Diga o que você quer que a produção providencia. Quero uma água. Só água? Exatamente. Não quer um suco concentrado, não? Não, eu quero água e eu quero suco. Prefiro eu quero as água. duas coisas. E, rapaz, houve aquele período mesmo, mas assim, o período mais engraçado. Tem aquele negócio, aquela xícarazão aqui, não tem? Não tenho ainda, rapaz. Mas Não. traz 2 xícaras pra Pronto. nós. Aquelas que tem. 2 canecas. Feliz Dia das Mães. Eu não tem? pedi pra pessoa colocar o nome, mandei a pessoa fazer, mas a pessoa nunca me entregou. Mas, Eu tô até rapaz, triste, né? Pedi, não foi hoje nem ontem, faz meses. Eu falei até com o Madinho, porque houve um período que eles faziam isso. E aí eu quero para poder botar o nome aqui do megafone, para quem vir participar. E, rapaz, eu lembro que naquela época do jogo, o Edmar foi. Foi. Rapaz, Moço. eu lembro que ele deixou o Edmar irritado. Foi. O jogo muito novo, né? O jogo começou a viajar comigo muito novo. A dona adolescente Sônia só deixava comigo, né? Na época, tanto ele quanto o Magelo, o Bebinha, só deixava comigo. E o jogo bem novinho. Lembro como se fosse hoje, bem novinho. E, rapaz, ele deixou o Edmar irritado lá por umas coisas que ele falou. Quando eu me espanto de noite, ele batendo no meu quarto, no meu apartamento lá. Nós ficamos acho que uns 15 dias no hotel lá. Foi. A gente fazia cidades, voltava, fazia e voltava. Acho que Araguaína. A gente comia todo dia carne, era numa churrascaria do Gaúcho, uma coisa assim. O bichão monstro. Senhor, nós voltamos não sei quantos quilos. Eu saí magrinho daqui, pra quando eu voltei, minha avó olhou assim, menino, o que é isso? Parecendo um porco monstro, um bucho. Senhor, rapaz, a gente comeu Mas demais essa viagem, senhor. Aí eu bati. Quando eu me espanto, tá o jogo com aquele cabelo que eu chamava de Super Choque. Super choque. Aquele cabelo monstro, aquele homem gigante na porta do meu quarto. Eu sempre dormi com alguém porque eu tinha medo, né? Geralmente era o Júnior que ficava. Mas naquele dia eu tirei o Júnior do quarto. Eu não sei quem tava comigo. Acho que era eu, não. Acho que era tu, sempre né? é eu ou o Júnior. É, Então mas era eu lembro que tu já tinha saído do quarto do Júnior. Porque o Júnior tava fazendo... o Deixando as cortinas adorando. Rapaz, tava fazendo, bagunçando com as cortinas do quarto. Exatamente. Aí, pode chegar mais perto, Michel. E aí eu lembro que tu disse, rapaz, não dá pra ficar com aquele velho não. Aí tu foi lá pro quarto. Foi. Aí ficou comigo. Aí passou um dia, quando houve esse desentendimento do jogo, mas o Edmar, quando foi à noite, eu vi de madrugada, assim. Vamos lá, aquele cara lá do jogo não tem que serve lá. Mas aqui é bom porque, ó, só aparece o braço dele ali, Um ó. braço monstro. Aqui, ó. O teu,
Eu não, como é que tu trouxe água pra um? Foi? Eu suco pra ti. Eu queria suco e água, pedi os dois. Sei que caneca não falta em casa. Tu quer suco ou tu quer água? Só água mesmo. Pois só aí água. tem água. Gente, passou água aí. Tá. Ah, Não, deixa aí, pode deixar, fica à vontade. Aí, rapaz, o João bateu na porta e falou, velho, que ele só me chamava de velho. é. Velho, rapaz, tô com medo de bar. Senhor. O que foi? Velho, eu vou dormir com ele lá. Aí eu disse, tá bom. Aí pedi um colchão e ele ficou lá. Mas assim, uma coisa que eu sempre achei muito, com o tempo não. Uma coisa que eu achei. 35 minutos. Que eu achei falamos. Rapaz, ó, eu bebi desse ladinho aqui. Eu só bebo assim. Não, eu bebi desse ladinho aqui. Eu quero só que tu prove. Que tu prove desse suco de uva. É concentradíssimo. Não é gostoso? Rapaz. Não é gostoso? É. Pois é, tu perdeu. Mas se quiser, eu peço pra não Mais vir tarde eu pegar. entro nele lá que eu secar a garrafa. É. E aí eu lembro que ele ficou lá, né? Aí foi que eu tentei apaziguar mais uma coisa positiva na gente. Eu sempre achei. Nós nunca viajamos para deixar um rastro ruim. Verdade, verdade. Eu não conheço igreja nenhuma que tenha dito vieram aqui e foram escândalos. Uma coisa positiva, não sei se é porque a galera era feia, mas Não, nunca... mas era vistoso, eu. Não, todo mundo era bonito. Exatamente. Não tinha ninguém feio, todo mundo era bonito. Cabelo monstro. Nunca, assim, eu vi comentário de dizer, fulano tá... Só se faziam pelas minhas costas até hoje, eu nunca descobri. Não. Mas assim, porque geralmente músico tem essa mania de ir lá, É. querer namorar, ficar com as menininhas. Não, João tá olhando pra mim. Nunca Rapaz, tu fizemos fez, nada. Michael? Eu não, seu do Antônio Oni não, né? Feio. Eu sempre Não, fui o Antônio crente. Hoje passou uma comigo, né? Antônio Do nosso amigo lá, você gostaria? Mas ele nunca foi da banda, ele era um freelancer. Era o freelance. Ele era freelancer, Pra ele gente- veio quando tocava, como o Júlio Posso dizia. até contar a história aqui rapidinho, né? Vai. A minha versão da história. Não, teve 2 episódios. Teve um que ele deu em cima, que ele foi pra cima da Dara. Mas, Ô, rapaz, Jesus. a gente teve um O freelancer Júlio lá. dizia que a banda oficial aí pegava os cachês de nós tudinho e ficava assim, ó, gravava vídeo pra ele. Só com as verdinhas. Ele disse que era só o dele. Só que Senhor, a gente tinha um freelancer que esse cara tinha vontade de tocar com a gente demais. Não vou dizer quem é o Zero, não. Aí. Olha que ele pode se zangar. Mas não tá dizendo não nome. falei nome, não. É. Aí, Vai. moço, quando esse cara ia tocar com a gente, o homem era o chofé. Limpava o carro, meu amigo, o carro ficava brilhando. Todo mundo chegava na viagem, meia-noite a gente chegava no hotel, quase 1 da manhã, todo mundo ia deitar. E ele arrumava o Eu carro. levantava 3 da manhã, olhava assim. Eu escutava assim. Eu olhava, o cara passando a franela no carro, limpando o carro. Mas eu gosto dele. É, a gente, tá é doido, é meu cara- amigo demais, eu amo ele, cara. parceiro, Eu amo né? demais. E eu lembro que ele fazia isso mesmo. E eu É lembro- cuidadoso, meu Eu lembro amigo. até que do maior cuidado, e o Júlio com ciúme. Um sim, um monstro. É, gente. aí eu lembro que teve uma vez, numa dessas aí, nós fomos tocar em São Bernardo, aqui no Maranhão. É, Perto lembrando aí. que nesse tempo ele não era nem. Era solteiro. É verdade. Era, não É, tinha nem namorado ainda. verdade, de Foi fato. uma das primeiras vezes que ele tocou com a gente. Era uma coisa, é verdade. os Lá pra primeiros vezes. 2008, 2009. Não, faz um tempo mesmo, não lembro, é sério, mas ele não tinha compromisso com ninguém, não. Tinha de não. fato. É, exatamente. Mas o que quero lembrar é disso aqui. Ele dirigindo direitinho. E aí, deu cuidado, Robert, cuidado. Rapaz, ele passou. Acabei falando do cara. É, cara, tu coloca o pi aí, viu? Não, deixa. Na hora do nome. É o Cuidado. Aí eu fico cuidado e tal. Aí ele. É, pode dar um passamento aqui. Rapaz, aí eu passei, aí ele passou do negócio.
E ele passou com força, né? Ralou o carro, bateu lá. Bateu. Aí eu me zanguei e ele me xingou, não foi? Primeiro ele falou, foi mal, senhor, não. Foi mal. Aí Foi. depois de novo. A Aí. lapada. Pô, eu esqueci como foi que ele falou. Sei que ele falou alto mesmo com o senhor. Foi. Aí eu, como é que é, rapaz? Olha, não sei o que, não sei o que. Ah, rapaz. Tu lembra? Moço. Ele Pai, como é que é, rapaz? Na mesma hora. foi. Mas assim, eu também tenho um carinho por ele, cara. Gosto muito Gosto demais. dele. Eu achei ele um cara muito puro, assim. Tem as loucuras. Não, Tem é. as doidices dele, como todos nós temos, o Tem. Júnior. O Porque Júnior não é tem doido gente mais e louco meio. do que o Júnior, né? Tem não. O Júnior, só ele dirigiu o carro, É. o carro apareceu amassado e até hoje ele disse que não foi ele. É. Estranho. Dormia demais no volante. Né? As viagens, rapaz, teve uma vez, eu lembro que a gente saiu da cidade e eu disse, Júnior, nesse dia eu lembro, eu cantei de tarde, participei de uma marcha para Jesus, de uma caminhada, preguei, de noite eu preguei no ginásio também, eu fui o pregador da noite. Sim. Aí eu disse, Júnior, ele disse, rapaz, não, eu vou pegar a primeira parte, que eu durmo logo, então pegando a primeira parte, porque até tal hora eu aguento. Aí eu, beleza, eu tava muito cansado, dormi. Aí quando eu me espantei, ele puxou o carro de uma vez, o que foi, Júnior? Um cachorro. Aí eu só vi alguém lá de trás gritar assim, que cachorro o quê, velho, da desgraça? Tu quer dormir? Que eu tô te vendo! Paga que ele vai dormir demais. Tudinho. Seu... Rapaz, ele dormia dirigindo, né? Se eu não rapaz? era, acho que ele viajava 20 minutos, eu via ele parando assim, pegava uma garrafa velha de água e passava aqui. E aquela. Ele andava com uma flanela velha encardida no bolso. Que eu tinha raiva demais, o showzão top, cheio de gente top, ele com a flanela As pendurada igrejas aqui no bolso. bonitão, Bonito. aquela chanela. Flanela Parece que pendurada tinha no passado em outros lugares, né? Todas No Street encardida. É, É. Aí passava a flanela velha, ele enxugava o rosto. Cara, tu viu dormir agora, hein? Eu, moço, pelo amor de Deus. Até Rapaz, que um uma dia a vez gente ele ia falecendo. dormiu, uma vez naquele dia lá. Teve uma vez nos Índios. Que Pô. pra um lado é abismo, o outro. Hum. Aí eu vi, quando eu vi, rapaz, eu dormi. Mas assim, é um parceiro, um amigo, um irmão. O Júnior tem um coração, velho. A galera como pouca- todinha, né? tá doido. Coração, esses dias mesmo ele foi dar um testemunho lá, falado sobre uma pessoa que tá precisando, e lá na igreja, ele não aguentou, ele chorou, né? E aí ele sempre me fala, não, e eu vou sempre lá, levo uma coisa, levo outra, ajeito, às vezes é um remédio, às vezes é uma consulta, às vezes é questão de alimentação mesmo. Ontem mesmo a gente foi socorrer uma pessoa que ele me pediu, e eu liguei pra ele, vamos lá, pegue aí o que você acha que a pessoa tá precisando, ele pegou e ele... Então ele tem esse coração, né? Júnior Mas é assim, top. foram momentos assim muito top Foram. mesmo. E Assim, vão ter mais ainda, se Deus quiser. se Deus quiser, vai ter, porque assim, passou esse período da pandemia, vai voltar, há de voltar os eventos, né? Uhum. São momentos que ficam guardados. A gente, quando lembra, igual tu falou, a gente ri demais sozinho em casa também. Não, eu lembro né? de cada coisa, rapaz. Rapaz. Eu lembro que nós fizemos uma viagem, acho que foi pra São Raimundo Nonato. A gente levou até o Elianai. Lá que Não, a eu não gente- vou entrar no batismo, não. Não, tá bom, tá bom. Não vou entrar no Ah, batismo. se eu não. Isso não. Ui, que coisa boa. Ah, Mas isso não aí vou é- lembrar. Não é do batismo, não. Não. É que lá pras tantas, o Júnior. Tu tava nessa. O Elianai que tava, porque eu lembro que o Flávio ainda tava vivo e o Flávio se acabava de rir. Reverendo! Acho que foi a do Elenai que tu. O Elenai que tu, mas o Júnior deu um pau de briga lá. Foi, né? Aí o Desceram Júnior- do carro Eu e- digo, rapaz, tu quer brigar mesmo? Quer? Pô, bora, desce do carro. Aí o Júnior, eu vou dar no teu rio. Covarde demais o Júnior. Tu só tem o rio, eu vou dar no teu rio, eu vou te matar. Aí, rapaz, paramos o carro e o Flávio se acabava de rir. O Flávio ria, coitado. O Flávio ria, Ria que demais. tossia, né, rapaz? Aí nós fomos brigar, né? Ela Aí- briga. Pede pinico. Aí, rapaz, o Júnior me deu logo um golpe, me derrubou no chão. Era uma pissarra. É, na cara. rabritazinha aqui. Era uma me derrubou no chão. Bora, pede pinico. Eu pinico. Aí o Pinico. Flávio disse assim, rapaz, foi ligeiro demais. O Flávio disse, rapaz, foi ligeiro demais. Aí o restante da viagem era ele.
Fazendo isso. Vencedor. Eita, Júnior, velho. Eita, Ele é um velho. parceiro de mais de 30 anos, cara. Eu conheci o Júnior, ele tava... Acho no- que tem no- mais dos 40, porque desde quando comecei a tocar contigo, tu fala Pois é, mais de mas- 30 anos. Mas são mais de 30 anos, porque eu vou te dizer. Charles tem uns 15 anos. Eu tenho. Ó, o Júnior, eu conheci o Júnior no... Ele estava no 25BC Vixe. ainda. Só que o 25BC não é só igual aqui, não é 6 aham, meses, né? tô ligado. Acho que era 1 ano e meio. Terezinha, né? Então ele já devia estar com 19 para 20 anos quando eu conheci o Júnior. E, por incrível que pareça, gente, o Júnior montou uma banda, ele tinha uma turma de briga chamada Paul Max. Viu, pastor Caetano? Não sei A galera me pergunta sempre de onde veio o Lomax. Pô, eu vou explicar. Pastor Eu Caetano, sei o senhor lá. que está usando agora o nome da Lomax, que o Valdinei pediu, Lomax veio de um grupo de briga que o Júnior tinha, que era Paul Max, porrada ao máximo. Eu vou contar. Rapaz, depois de muito tempo foi que o Júnior veio me dizer, rapaz, não, aquela turma que a gente tinha lá de sair dando pancada na turma. Eu fazia parte da Paul Max. Eu digo, conversa e tu botou o nome. Lomax, louvor ao máximo. Pronto, saiu da porrada, botou o louvor, né? Voltou pro louvor, né? É. E aí, foi na Lomax que o Júnior, que eu comecei a trazer minhas músicas. A gente cantava muito Rebanhão, Sinal de Alerta. E eu comecei a trazer minhas composições e o Júnior gostou. Não, cara, vamos botar no repertório. E a gente começou a cantar. Foi dentro da Lomax. Foi dentro da Lomax que a gente ganhou vários festivais, participou de vários eventos, entendeu? E eu sou muito grato, né? Porque foi ali que a gente pôde... Eu lembro que o irmão Valmir trabalhava no banco e nós tínhamos, acho que o BASA, Banco da Amazônia. Acho que era o Banco da Amazônia. Uhum. Ali na garagem da casa dele, a gente passava o dia inteiro lá. E comíamos por lá, e a gente ensaiava. E a pessoa que... Muitos já se foram. Por exemplo, a pessoa do meio secular que nos deu a mão foi o Salvadorzinho. Foi. Que tocou muito tempo Pai do comigo. Jô. Pai do Jô. O Salvador era quem nos começou a treinar, a fazer arranjo. E passou um grande tempo, um grande período tocando com a gente. Passou um grande período tocando com a gente. O Salvador foi maravilhoso. Eu lembro que nós fizemos uma viagem, rapaz. Nós fomos tocar no Teatro Imperatriz. Tu ainda não estava. Uhum. O Salvador, ele pegava aquelas meias que ele era muito vaidoso. Aí rodava, botava o cabelo, ele só tirava a meia na hora de tocar. Botava o cabelo ficava bem assim, bem arrumadinho e tal. E nós fomos tocar num teatro. Era um cinema que virou teatro. E foi feito um show lá e a gente foi tocar nesse cinema. Rapaz, na hora do show, perto do show, rapaz, o Júnior teve um desarranjo lá, intestinal, na hora do show. E... Não, eita, quem tem essa baixinha. Tá com a barriga ronca. Ei, Ele estava assim, ei. ei. Na hora do show. Aí eu disse, Júnior, pelo amor de Deus, aqui tá em reforma, não tem banheiro. Aí, Você não conhece o Júnior. Gente. rapaz, tinha coxinha lá, rapaz. Enfim, o Salvador tocou o evento todo, dizendo assim, é Júnior, rapaz, terminar tu vai vir aqui, viu? O Júnior é um cara fantástico, é uma pessoa do coração abençoador, um cara top, um cara maravilhoso. E eu conversei também com outro cara super maravilhoso, mas antes de tudo eu quero... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí, tem um Vai dar paciência. certo. Um presente aqui pra você. Não, dois. A camisa do projeto... Um presente pra você, a camisa do projeto Vinde. Quero que você bote Opa! ali. Pronto, participo do vídeo já há algum tempo, tava precisando disso aqui. Pois é, Tá vai bom? chegar de cada um. Olha aí a camisa do projeto Vinde. Olha aí, gente. E essa daqui é uma outra de uma música, de um reggae que eu fiz, já que você tá tocando reggae, essa outra aqui, que é Jesus, Que te regue. Jesus que te regue. Jesus que te regue, é isso. Na verdade é que Jesus te regue. Não. Não, é Jesus que te regue mesmo. Jesus que te regue. Jesus que te regue.
Jesus Quente Reggae. Também quero te dar de presente. Cara, muito obrigado. Entendeu? Isso aqui vou usar demais. na Você vai divulgação. gostar. É um presente aqui do programa Megafone. E dizer que na próxima semana tem mais Megafone. Michel, se tu quiser deixar teu contato aí, se alguém quiser fazer um contato para pegar aula de música, de guitarra, de violão, Com ou certeza. alguma gravação, fica à vontade. Sim, galera, quiser entrar em contato aí, pegar aula, violão, guitarra, entrar pelo número 99, né? Aí 988 45 28 11. Então vai lá nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, né? Que é Isso. Michael Vale. O Vale é WALLE. Michael Vale. Aí lá a gente conversa lá. Tem vídeos também meu lá, quem quiser me ver tocando. E é isso aí. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui, viu? Produção, E- produção! Exatamente. Vamos chamar a muito bom produção. estar aqui. Eu também gostei muito, sabe, Michel? Um bate-papo muito legal, Uhum. super top. Muito bom, muito bom. Eu agradeço a Deus por esse momento. É porque nós estamos aqui em multifunção, na Júnior principalmente. Então, Mas Júnior ele é chegou aqui, a produção. gente está encerrando o nosso megafone de hoje. Esse foi o Michael Vale, músico maravilhoso. Muito E um obrigado. professor excelente, né? Eu só ouço elogios. E Obrigado. seu fã também. Hã? E seu fã também. Eu que sou teu fã, rapaz. Tá Michel, rico. obrigado, cara. Foi bom Amigão, te tamo receber junto aqui. sempre. Tamo junto sempre, ó. Valeu, um forte abraço. Até o próximo megafone, se Abençoe, Deus assim mãe. permitir. Abençoa mãe, abençoa pai.